Eu construí um negócio de mais de 4 milhões de faturamento e nesse vídeo eu vou trazer para vocês o exato passo a passo do que eu fiz para isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a minha empresa se trata de uma empresa de produtos high ticket e a melhor forma para você realmente conseguir escalar para mais de 100 mil por mês são essas 5 coisas que você precisa. Primeiramente, um produto high ticket e por quê? No início do seu negócio, você vai precisar gerar muito caixa bem rápido e você não tem muita verba para ficar queimando em muitas opções, muitas escolhas. Então o ideal é, vou oferecer para o mercado o que eu tenho de melhor, porque eu consigo gerar mais valor, ter mais contato com a minha audiência, principalmente porque em 2026, um ponto fundamental de marketing é um bom produto, através de prova social, através de cases de sucesso. Então quando você tem mais contato com o seu cliente ideal, você vai conseguir desenvolver melhor a sua metodologia e gerar mais resultados. O segundo pilar é uma estrutura comercial. O digital ainda acredita que a função de vendas é de marketing, só que não é. A função de vendas é do time comercial. Então é necessário ter uma estrutura, a gente vai detalhar um pouco mais dela para frente. O terceiro pilar, um funil de aquisição previsível, porque qual que é o grande lance? Um funil de marketing é a única coisa que realmente garante previsibilidade de vendas para uma empresa. Por quê? Vai ter um pipeline de leads o tempo inteiro entrando em contato para você poder fazer ofertas. Então isso garante que você consiga ter vendas de forma constante e muito previsível. E como você vai estar o tempo inteiro fazendo novas ofertas, você vai conseguir aumentar seu ticket cada vez mais. O quarto ponto do que eu fiz, o quarto pilar, digamos assim, foi a gestão e o desenvolvimento de talentos. Por quê? Se você realmente quer virar um empresário e dominar o game, isso aqui é fundamental. Dificilmente sozinho você vai conseguir escalar uma empresa para mais de 30, 50 mil de faturamento por mês, principalmente um produto high ticket. Então é fundamental saber criar um sistema e saber desenvolver time para te ajudar nessa entrega. E o quinto ponto é a criação de uma escada de valor, porque qual que é o grande lance? Vamos supor que 30% dos leads que eu gere são qualificados, que já é uma taxa muito boa. Eu pego 70% e jogo fora. Então, para eu conseguir reaproveitar melhor essa base e escalar mais a minha empresa, eu preciso desenvolver a minha escada de valor. E qual que é o grande lance, pessoal? O mercado high ticket, ele é um jogo em que geralmente o pessoal está muito travado no teto de faturamento. Então a galera ali até passa os 30, 50 mil, mas tem muita dificuldade de ir para o próximo nível. E isso está muito ligado por não ter um time, por ser a pessoa que realmente faz tudo. Então, principalmente aqui no caso da minha empresa, geralmente chega o mentor aqui pra mim, esse cara faça os 30 mil, não passa, porque ele não tem um time de marketing, um time de vendas e um time de entrega. Então ele sozinho faz tudo, então ele fica travado naquilo dali. Um outro ponto é que o pessoal gera muito lead, só que lead ruim, porque eles estão sempre mirando o lead mais barato. E lead barato é o pior lead que tem. O ideal é que você realmente traga um lead qualificado, e ele tende a ser mais caro. Um outro ponto é que o pessoal sofre muito com vendas imprevisíveis. Então até faz 30, 50 mil no mês, só que no outro já não consegue manter essa constância. Então tem uma oscilação de faturamento e não está o tempo inteiro crescendo, não está batendo recorde mês a mês. Isso é um problema, porque se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Além disso, o que eu vejo muito é o seguinte, tá? Eu vejo hoje muita mentoria que promete ajudar a galera a crescer o negócio e realmente não entrega o que o pessoal precisa. Por quê? A execução, ela é maior do que o conhecimento. Então é muito mais importante fazer com que o meu cliente consiga executar do que transmitir um conhecimento para ele. E a galera muitas vezes fica muito aqui na zona do conhecimento. Então não tem um sistema replicável, não tem playbook, processo, então dificulta muito ali a vida do aluno. Além disso, não há uma clareza se o problema ele está no marketing ou está no comercial. Por quê? A maioria nem sabe que precisa de um time comercial. Então a galera simplesmente começa a gerar demanda, mas quem é que vai converter essa demanda? Quem é que vai ligar para essa demanda para levá-la para a reunião? Então se você não tem esse time comercial, acaba que você deixa muito dinheiro na mesa. Então quando eu ajustei isso no meu ecossistema, meu negócio ficou muito mais lucrativo, tá? Qual que é o lance sobre um produto high ticket? Eu realmente quero trazer isso daqui como um verdadeiro passo a passo para vocês entenderem o que vocês vão fazer, que foi exatamente o que eu fiz. A primeira coisa foi a pesquisa de mercado. Então assim, aqui no digital a gente ainda tem um mercado que ele é muito amador. Então a galera simplesmente tem um conhecimento, quer começar a comercializá-lo,
mas não sabe se o mercado vai aceitar isso, não sabe se o mercado deseja esse produto. Então, antes de criar qualquer produto, é fundamental ver a demanda. Eu faço isso fazendo pesquisa de mercado. Se eu encontro concorrentes por solução ou diretos, eu vejo que eu estou numa linha muito boa. Eu posso pegar o preço, o que eles prometem, a oferta que eles fazem e adaptar para mim. Então é fundamental essa pesquisa de mercado. A próxima coisa que eu fiz foi criar uma hipótese de ICP. O que eu vejo que acontece demais é a galera ir lá pro ChatGPT e desenhar um conceito que não é realmente de ICP, mas sim de cliente dos sonhos. Por que eu estou falando isso? O seu ICP é a pessoa que realmente compra de você. Ou seja, não é quem você gostaria, é quem de fato compra. Teve uma época, por exemplo, que eu tinha as minhas campanhas muito voltadas para o pessoal do lançamento. Só que nenhum cara de lançamento já tinha comprado de mim. Já o pessoal que vende a mentoria, sim. Então o que eu fiz, cara? Deixa eu dar um passo para trás e refinar isso daqui, porque aí sua campanha fica muito mais assertiva. E uma parada que eu fiz, que eu falo que isso aí foi um grande diferencial na minha empresa, foi prometer uma única transformação de forma muito clara. Então eu hoje comercializo e utilizo um único processo de uma forma bem replicável, porque isso aqui facilita demais a minha gestão e a minha delegação. Quando eu comecei a minha empresa, eu comercializava para a pessoa ser o estrategista dela. Então eu iria ajudá-la a crescer o funil de vendas que ela tivesse. Só que na escala, isso ficava muito difícil para mim, porque eu precisava ter um time que conseguisse cuidar de todos esses funis. Isso é muito complicado, porque o cara que sabe fazer isso, ele é dono da empresa, ele não vai trabalhar para você. Então o que eu entendi era, ao invés de eu ter uma porrada de produto personalizado, eu vou ter um único processo, um único cronograma, uma única execução. Porque vai ficar muito fácil de eu gerir todo o time e principalmente de delegar essa parada. Então, uma vez que eu fiz isso, daí eu fui pro funil de aquisição previsível. O grande lance é o seguinte, tá? Quando eu falo de uma venda high ticket, a única coisa que eu preciso é de uma sessão estratégica. Eu tenho duas formas de vender. Ou eu vou fazer evento presencial, que é a melhor de todas, tem uma taxa de conversão muito alta, ou a gente vai para a reunião. Só que qual que é o grande lance, tá? Funil de sessão estratégica, ele não funciona mais. E por que eu estou dizendo isso? Esse é o tipo de oferta que ele é o mais batida de todas. Todo o mercado digital, ele promete isso. Eu até brinco assim que esse tipo de funil, ele é igual dois caras numa moto. Todo mundo vai correr porque já sabe que é um assalto. Qual que é o grande lance? Não é que a reunião em si não funcione. É porque quando eu penso no funil, eu tenho desde a parte de conversão até a parte da geração da demanda. E o funil que gera essa demanda, na minha opinião, ele é quebrado, porque ele promete para a pessoa um diagnóstico de 30 minutos, que como é o que todo mundo faz, ele não tem valor nenhum. E fora que acaba que fica muito caro o seu custo por lead, porque olha só para você ver, você já está chamando a pessoa diretamente por uma ação que é muito cara. É como você vê uma pessoa ali na rua e do nada você chamar ela, você falar para ela te convidar para ir para a casa dela fazer um churrasco lá. Porra, dificilmente ela vai topar porque ela acabou de te conhecer. Então, o que eu vejo, cara? Eu preciso de um processo que gere lead mais barato de forma mais qualificada. E qual que é esse funil? É o funil de lead dinâmico. Até tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição para vocês assistirem sobre... Eu falo como funciona a estruturação desse funil de ponta a ponta. Mas basicamente, eu mascaro a minha sessão estratégica com um quiz na ponta. Então, ao invés de eu chamar a pessoa diretamente para a call, eu a chamo para o quiz. Só que dentro desse quiz tem alguns hackzinhos ali, sabe? Principalmente relacionado a copy, estruturação de pergunta. Se não estruturar da forma certa, acaba que não vai funcionar. Então tem que levar muito isso em consideração. E principalmente qual que é o grande lance? Eu fui para os Estados Unidos para poder modelar a estratégia da galera. Vou fazer uma pesquisa, tá? Não fui para os Estados Unidos de fato, ainda não. Quando a gente fala do crescimento do negócio, eu vejo que tem duas pessoas muito boas ali. O Russell e o Alex Hormozzi. Eles falam muito sobre funil de lead gen, no qual você, em troca dos dados da pessoa, você oferece valor para ela. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou oferecer valor em troca dos dados. Como assim? Eu vou ter um anúncio, que ele é muito assertivo, que chama a pessoa para um quiz de diagnóstico. Desse quiz, ela vai receber uma entrega personalizada.
Então isso aqui gera muito valor para minha audiência, porque antes de eu convidá-la para minha call, ela já recebeu o valor. Então ela já viu que eu realmente posso ajudar. E isso aqui muda muito o jogo. Porque no final das contas, vocês vão ver que a galera vai desejar muito mais ir para a reunião com você. Porque ela já foi aquecida, qualificada e educada sobre o seu método. Tá? E aí, o que vem aqui, gente? Foi uma parada que eu estruturei, tá? Foi um time comercial. O que é isso, Daniel? Meu time comercial, ele tem duas frentes. A primeira delas é do pré-vendas, que vai gerar o máximo de reunião possível, e do time de closer, que é o time que vai realmente fechar essas vendas. Se eu não tiver isso, eu vou ter um gap muito grande, porque o marketing gera a demanda, mas quem é que vai agendar e converter? Então, se eu tô com um problema de agendamento e eu vou olhar para o meu tráfego, eu só tenho que ver se está trazendo pelo menos 20% de MQL. Se estiver trazendo isso, quer dizer que o meu marketing está muito bom. Então o gap não está no marketing, está no SDR. Não adianta eu ficar batendo cabeça onde não é o lugar certo. Então quando eu fiz isso, o jogo mudou para mim. O que eu fiz aqui para trazer para vocês? Eu perguntei para o GPT qual que era a função de marketing. Olha o que ele me trouxe. A função de marketing é identificar, criar e entregar valor para os clientes, ao mesmo tempo ajudando a empresa a alcançar seus objetivos. Em termos simples, marketing conecta o que a empresa oferece com o que as pessoas precisam ou desejam. Resumindo em uma frase, marketing é o processo de entender o cliente e satisfazer suas necessidades de forma lucrativa. Daí eu fiz a pergunta para o GPT agora sobre qual é a função do time de vendas, tá? A função do time de vendas é transformar o interesse dos clientes em compras, ou seja, vender os produtos ou serviços da empresa e gerar receita para o negócio. Enquanto o marketing atrai e desperta interesse, o time de vendas converte diretamente o cliente para fechar o negócio. Resumindo, marketing atrai e gera interesse, vendas conversa com o cliente e fecha. Uma forma simples de entender é: marketing traz o cliente até a empresa, vendas transforma o cliente interessado em comprador. Olha só, gente. Depois de ler tudo isso, então por que todo mundo culpa o gestor de tráfego pela falta de vendas? Vocês concordam comigo que não faz nenhum sentido? Então quando eu estruturei um time desse aqui para minha empresa, meu negócio ficou muito lucrativo. Porque eu vim do mercado como gestor de tráfego. Então a geração de demanda infinita para mim é muito fácil. O grande gap estava na conversão dessa demanda. E isso daqui é função do comercial. Qual que é a função hoje do gestor de tráfego? É ser o guardião do lead qualificado. Então o gestor, ele tem que garantir que o lead que está chegando através do meu marketing, ele é realmente qualificado. Mas principalmente, onde é que está quebrando o meu funil de vendas a nível de marketing, para eu poder adaptar. Então vamos supor, ele tem que analisar o topo do funil. Até trouxe uma parada aqui que eu criei, ó. Criei isso daqui hoje. Basicamente, essa é a função do gestor de tráfego. Ele tem que analisar as métricas de marketing, que são as métricas de topo de funil. Depois, meio do funil, que é basicamente a qualificação, que é a quantidade de agendamentos. E o fundo do funil, que é venda, CAC e faturamento. Então, a função do gestor é essa. O tráfego no high ticket não vende de forma direta. Então, o que o pessoal faz muito é ficar trocando o tempo inteiro de gestor de tráfego, achando que isso é a solução, mas não é, pessoal. A solução é montar um marketing que atraia a demanda qualificada e um comercial que venda para essa demanda. Hoje, qual que é a estrutura do meu time comercial? Eu tenho social seller, que reaproveita a minha base de pessoas que chegam através do anúncio. SDR, que são as pessoas que ficam inbound, e o closer, que é o cara que fecha a minha reunião. Então, se liga só como é que funciona isso daqui. Eu rodo um anúncio e chamo, ao invés de eu chamar o cara para a página de agendamento, eu o chamo para o quiz de diagnóstico. Entre esse anúncio e o quiz, algumas pessoas vão se perder. Então, um social seller, ele atua aqui, ó. Particularmente, eu não gosto de social seller outbound, porque para mim outbound está muito batido, não funciona muito, tá? Eu vou trazer um próximo vídeo sobre isso, trazendo mais para vocês. Desse quiz de diagnóstico, eu vou levar a pessoa para uma página. Pode ser uma página de vendas ou uma página de agendamento, para que ela vá para a reunião. Daqui vem meu SDR, levando o máximo de pessoas possível para a reunião. Ou seja, é aqui que fica o meu time comercial.
Dessa qual tem um closer que fecha a venda. Se a pessoa não compra aqui, ela entra num processo de remarketing, onde eu vou impactar ela através do Google Ads, com uma estruturação de farmer também, que é mais uma pessoa do meu time comercial, para conectar tudo isso. E aí qual que é o grande lance, gente? Uma vez que eu tenho tudo isso aqui estruturado, ou seja, tem um bom produto, já tem agora uma geração de demanda infinita e também tem um time para converter, eu vou continuar para sempre sendo a pessoa que faz tudo? Ou seja, óbvio que não. Eu vejo que atualmente o maior gargalo do digital é a parte de gestão de empresa, porque eu vejo que a galera é muito boa de marketing de vendas, mas não consegue delegar. Então assim, não treina o time, não desenvolve talento, continua sendo eu faço tudo para sempre. Então o que eu fiz hoje foi, eu tenho um sistema de atribuição, função e responsabilidade para cada área, cada membro e cada pessoa do meu time. Então é muito fácil de eu saber para quem que eu irei delegar, quem que eu irei cobrar, qual que é a sua responsabilidade, o que que você deve fazer e principalmente como você vai fazer. Porque uma vez que você tem tudo isso rodando, cara, fica muito fácil. Seu sistema vai ficar literalmente onde você vai fazer só assim, ó. Criar a hipótese, vou construir, vai executar, aí você vai medir os resultados, depois você vai analisar os resultados e ficar otimizando. Essa é a metodologia, por exemplo, do Startup Enxuta. Então, é literalmente, gente, isso daqui que eu fiz para construir um negócio de mais de 4 milhões de faturamento por ano com apenas uma única estratégia simples. Se vocês fizerem isso daqui, eu tenho certeza que vocês vão romper muito os 100 mil de faturamento por mês. E é isso. Curta esse vídeo, compartilha, me siga no Instagram e bora pra cima. Até mais.